Attitude and enthusiasm that you came so far to be with us. E mostrar nossa gratidão e entusiasmo que vocês vieram de tão longe para estar conosco. I know how busy many of you are. Eu sei quão ocupados muitos de vocês são. And the money and the time to come all of this way is very sacrificial. E o dinheiro e o tempo para vir todo esse caminho até aqui é muito sacrifício. So that tells me you're very hungry to touch the Lord. E isso me diz que vocês estão com muita fome para tocar no Senhor. And that's why we take your time here very seriously, because we understand how sacrificial it is. E por isso que a gente toma o tempo de vocês aqui com seriedade, que a gente entende o sacrifício que vocês estão fazendo. But we have 3 subjects to talk about in the next maybe 35 minutes. Nós temos 3 áreas para falar, talvez nos próximos 35 minutos. It'll be a two-way conversation. E vai ser uma conversação de 2 caminhos. So, subject number 1, Então, assunto número 1, what is the Lord saying to you in your nation? o que o Senhor está falando para vocês na tua nação. We want to hear what's the Lord saying in Brazil. Nós queremos ouvir o que o Senhor está falando no Brasil. Number 2, Número 2, what are your observations being at IHOP? quais são as observações de vocês estando aqui no IHOP? Like, this surprised me, you do this. Why do you do that? Como assim, tipo, surpreende-me que vocês fazem assim, por que vocês fazem isso desse jeito? And number 3, any questions about what we're doing here or how we're doing it, anything. E número 3, qualquer pergunta do o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e por quê, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. So this is Alan Hood, Então, esse é o Alan and he Hood, has been with him, right? e ele já esteve, Okay, ele so esteve com vocês, né? Não, vocês. he is the associate director of the Home Mission Space. Ele é o diretor, associado diretor de toda a base missionária aqui. And he has been here from day 1. E ele tem estado aqui do primeiro dia. Our 17-year birthday is next in a couple weeks. Em poucas semanas nós vamos fazer aniversário de 17 anos. This is Daniel Lim. E esse é o Daniel Lim. He is our CEO, Ele é o nosso CEO. and he's been here about 15 years E eles têm estado aqui há cerca de 15 anos at IHOP. no IHOP. And he was in the Baptist, graduated from a Baptist seminary and pastored over in Malaysia. Ele é pastor na Malásia, ele é formado no Seminário Batista. And he was the Methodist seminary, and he was involved with pastoral ministry before IHOP. E Alan era do Seminário Metodista, estava envolvido em pastorear antes do IHOP. So any of those 3 subjects that you want to ask, make a comment about? Qualquer um desses 3 assuntos que eu falei que vocês queiram fazer um comentário. But if you make a comment, give us 1 sentence about what you do back home. Mas se você fizer um comentário, fale uma sentença sobre o que você faz, quem é você, o que você faz lá no Brasil. Daniel, where did Daniel go? He speaks 6 languages. Daniel fala 6 línguas. So he is the smartest one of the 3. Ele é o mais inteligente dos 3. He is the most handsome. Ele é o mais bonito. But I am the funniest. Mas eu sou o mais So this is engraçado. our combination. So we just open it up to a big home group meeting right here. Então eu estou abrindo assim como se fosse uma grande reunião de familiar assim em casa. Deus tem falado conosco a respeito. He has to say 1 sentence. Você tem que falar uma sentença do que você está fazendo no Brasil. Eu sou o Charles, minha My name is esposa. Charles, my wife. Somos pastores da Igreja Evangélica Vida Nova em Peruíbe. We are pastors in Vida São Nova Paulo. Church in São Paulo. Okay. E o que Deus tem falado conosco tem nos enchido o coração, uma chama God has been ardente, saying to us, feeling our hearts, a respeito do avivamento espiritual concerning spiritual sobre revival a igreja em todas as nações. over the church in all the nations. E nós temos orado por isso, So we've been praying for that, pela nossa igreja local, for our local para que church, venha sobre nós e And that entendemos comes que from somos us. intercessores também and we understand we are intercessors for para that, aquilo que Deus quer fazer. what He wants us to do in the nations. Por isso nós estamos aqui, para What conhecer God um is pouco da talking intercessão about. de That's why we vocês. are here, to know more about your intercession and See, I think Brazil has probably the strongest worship anointing of any nation in the world that I know of. Eu penso que o Brasil tem provavelmente a unção de adoração mais forte de qualquer nação que eu saiba. And I think that when you put the
intercession with the worship of Brazil, it will explode. E eu penso que quando vocês colocarem a intercessão com a adoração do Brasil, vai explodir. Like in Korea, South Korea, Como na Coreia do Sul, is the strongest intercession anointing on a é a nation that I know. maior nação de intercessão, missão de intercessão que eu conheço da And if Coreia they do put Sul. worship with their intercession, it would explode. Mas se eles colocassem adoração com a intercessão deles, iria explodir. So if we could get Brazil and Korea to everybody move back and forth, world revival. Coreia, Brasil, indo e vindo, a gente teria avivamento no mundo. Intercessão e adoração. Awesome. É. But yes, so we appreciate hearing that. Então apreciamos ouvir isso. Legal. Sou Michel, sou diretor de uma casa de oração chamada Liberdade, no Rio de The Janeiro. director of a prayer called Liberdade in Rio de Janeiro. Funciona dentro de uma zona de prostituição. And works in a red light district. E eu penso que uma das coisas que o Espírito Santo está enfatizando para o Brasil One of the things God is talking about is é a Assembleia Solene. is solemn assembly. A gente está vivendo um tempo muito crítico na nação. We are living a crisis in the nation. Amanhã vai ter uma votação de impeachment da presidente. Tomorrow they're going to vote the impeachment of our Yes, president. we are watching this in the news in America, yes. Estamos vendo nas notícias. We've been paying attention Temos carefully. prestado atenção. Crise financeira, Financial crisis. pragas, doenças, epidemias, Corruption, they say corruption. corrupção, violência num nível que a gente nunca Violence in a viu. level that's never been seen E eu before. penso que uma das coisas que o Espírito Santo So está one of chamando a the things that was igreja just é calling the church is para dar uma ênfase à to Assembleia emphasize Solene. solemn assembly. Fantastic. Fantastic. God, just come. No, I think that's what I said. Yes, Oh, sir. you preached on it. Oh, Ele okay. falou. I just thought this is one of his favorite. This is one of his favorite subjects. That's all. I'm just saying. São os favoritos dele, a Assembleia Solene. Eu sou Luiz Hermínio, sou pastor em Santa Catarina. Eu acho que ainda sou pastor, não sei. E nós trabalhamos em 3 expressões lá: adoração, intercessão e proclamação. E nós vimos assim que vocês aqui têm algo contínuo, perseverante, que eu acho que é isso que nos falta. Nós temos algo explosivo, mas precisa ser algo contínuo, algo que persevere. Tell him that's very insightful. É muito preciso o que você está falando. Because when people visit us, E quando as pessoas nos they're visitam, inspired by this or by that. eles são inspirados por isso e por aquilo. But I think the most important thing about us, Mas eu penso que a coisa mais It's importante sobre perseverance. nós é and perseverança. that's something no one ever thinks E about. é isso que nós Que ninguém precisamos. pensa quando vem aqui. It's not insight, it's not Não é worship, it's not devotion. Those are important. devoção, adoração. But Essas são perseverance importantes. is the hardest Mas thing. perseverança é o mais difícil. Nós trabalhamos na expressão de Moisés, quando estava adorando, We work the expression of Moses when Arão e Hur segurando nos seus braços e Josué proclamando. and Joshua proclaimed. Nessa expressão de adoração, intercessão e proclamação, Proclamation. que é a guerra contra Amaleque de gerações em gerações. Generational war. Fantastic. Então é isso que nós, ok? É isso que nós acreditamos, é assim pelo menos nós estamos entendendo que That's how we understand. nós precisamos aprender essa perseverança, essa coisa contínua, sem sentimento, Continuous without breaking. mas perseverar no espírito, sem sentimento. Persevere in the spirit. Sem emoção. Without feeling emotion even. That's the E key. é isso que pelo menos eu vim entender. That's what I came to understand. Came here to understand. Yes, I think I have a couple of thoughts on this immediately. Eu tenho alguns pensamentos nisso rápido. That if we have a revelation Se nós tivermos a that revelação what we do in weakness and smallness is important to God, que o que fazemos em fraqueza, em pequenez, é importante para Deus, then that's one of the bases of perseverance. isso é uma das bases de perseverança. And then I'll tell you a very short story Eu vou contar uma história curta para você, about that marked my life very strong que on this marcou subject. a minha vida fortemente nessa área. It was in 1988, Foi em 88, so maybe 25 years ago. 25 anos atrás.
I was leading a prayer meeting for a Saturday morning prayer meeting for our church. Eu estava liderando uma reunião de oração no sábado de I manhã. led it every Saturday morning. E eu liderava essa reunião And todo we sábado had de manhã na 10 minha or igreja. 20 people. E tínhamos 10 ou 20 pessoas. And it was always kind of boring, Era sempre uma Kinda reunião slow. tipo chata, Saturday devagar. morning, Sábado de manhã, everyone's tired. todo mundo cansado. And I walked up to the prayer room E eu andei na sala, entrei na sala de and I oração. heard the voice of like Handel's Messiah. E eu You know, escutei a voz daquela de Like, Hans, Messias de Handel. hallelujah, hallelujah. Aleluia. It was very, very loud. Bem alto, bem alto. And I thought that the guys in the prayer room had the sound turned up to volume 10. Eu pensei que o pessoal no som tinha aumentado o som It pro was volume so 10. loud. Estava tão alto. So I ran and opened the door No, to corri. stop them because they would blow the sound E system. abri a porta para parar eles de fazer isso, porque eles iam explodir o sistema de som. And I opened the door E eu abri a and then it porta was instantly quiet. e estava quieto, And instantaneamente. I was perplexed. E eu fiquei I perplexo. walked in, only 2 people Eu were olhei, there tinha 2 pessoas lá. because I was 5 minutes early. Porque eu cheguei lá The other 10 antes. had not come Os yet. outros 10 ainda não tinham chegado. And I looked around, I E eu said, olhei em volta. I don't know what just happened. Não sei o que aconteceu. And what happened is I was hearing angelic choirs E o with que my ears. aconteceu é que eu estava ouvindo corais angélicos com meus But ouvidos. I did not know this. Mas eu não sabia. That I thought maybe they had a remote control and they were tricking E me eu pensei que eles tinham um controle remoto, estavam me enganando, because we were good friends. porque nós éramos amigos. So I went to the young man, I go, E eu virei pro hi, jovem e falei, ei, just to see, you know. para ver o que ele estava. Because they were at the front of the meeting, the sound men were at the front of the meeting praying. Porque o rapaz do som estava lá na frente orando. But they had a tear in their eye, they were Esse praying for their celular mother, nos olhos, so it was orando pela not a mãe. joke. Então não era brincadeira. I said, what was that? Eu disse, o que foi I isso? said, that was the angel choirs. São os corais dos anjos. So I said, this is going to be the most exciting prayer meeting of my whole E eu life. disse, esse vai ser a reunião mais So empolgante da minha vida I am toda. so happy. Eu estou tão feliz. So 10 or 20 people come. 10 ou 20 pessoas vêm. I'm like, E eu, it's going to be a great vai one. ser grande. Eu We'll vai ser never tremendo. forget this Nós one. nunca vamos esquecer isso. And so the first person prays. A pessoa ora. It's the Aquela coisa Second sempre. person. Segunda pessoa, same. mesma coisa. I got up and Eu prayed. fui lá pra I orar. said, it will break Eu open. falei, vai romper agora. It was, E foi a mesma coisa. we go for 1.5 hours. Uma hora e meia de uma reunião. It was boring and Foi lazy. chata Lazy. e Yeah. preguiçosa. I sit down and everybody leaves. Eu sentei e todo mundo foi I embora. sit there for 30 minutes in an empty prayer Eu room. sentei por 30 minutos naquela sala vazia. I am so confused. Eu tô confuso. I don't understand Eu não why I entendo. heard the choir and this meeting was so boring. Por que que eu ouvi o coral e a reunião foi tão chata? And I didn't get an answer for 30 minutes. E eu não recebi uma resposta por 30 And minutos. finally the Lord spoke very clearly. Finalmente o Senhor falou claramente. He says, this is what happens every time you gather on Ele Saturday disse, morning. isso é o que acontece toda vez que vocês se reúnem sábado. All over the world, where Por 5 or 10 todo people mundo, gather, quando 5 ou 10 the pessoas se angelic reúnem, choirs are singing this os way. corais angelicais estão cantando dessa forma. And from that day forward, A partir daquele I dia, never ever look at a eu little boring nunca prayer olho meeting para pequeno as though it's período de oração unimportant. chato, I como se said, não fosse this little importante. boring prayer meeting Eu can shift penso, the nation. essa reunião de oração é chatinha, pode mudar uma And that to nação. me is one of the keys of perseverance. Isso para mim é This uma chave idea, this de idea. perseverança, essa ideia. Perseverança que produz a explosão, não é a explosão que produz a perseverança. I think another aspect of perseverance Eu penso num outro aspecto de perseverança, is the very example that you gave. é o exemplo que você deu. Moses could part the Red Sea. Moisés pôde dividir o Mar Vermelho. Imagine that kind of power. Imagina esse tipo de poder. He could part the Red Sea, Ele rompeu o Mar Vermelho, but he could not hold his arms mas up by não himself. conseguia segurar seu braço sozinho. Under the anointing, Debaixo da unção, he had to have a leadership ele team tinha que ter um time de liderança that was in que agreement estava em concordância with the concept of com o intercession. conceito de intercessão. And when Mike has fought that those core leaders E quando would be in agreement around this aspect of intercession and perseverance. você tem liderança chave em concordância com esse aspecto, And we- é aí que a perseverança acontece. We typically hire our second tier and third tier leaders based upon success more Tipicamente, than the quality of their prayer life. nós contratamos o nosso segundo escalão e terceiro escalão de ministério baseado no sucesso deles mais do que na vida de oração deles. And we need to fight for both E nós precisamos lutar por ambos, É, in the right priority. na prioridade certa. amém.
When I think of the anointing of worship in Brazil, Quando eu penso na unção with da adoração no intercession, Brasil, this excites me com very much. intercessão, isso me empolga muito. Because the worship is the hardest part. Porque a adoração é a mais And difícil. this is the grace that's all over your E nation. essa é a graça que está sobre a sua If nação. we can get the worship leaders to have a revelation of Se intercession, it conseguirmos will be fazer fantastic. os líderes de adoração ter a revelação de intercessão, vai ser Amém. fantástico. Amém. Mais algum? Pastor Evaldo, Brasília. Dorival diz Brasília. Brasília de educação. Yeah, okay. Eu creio que nessa caminhada a gente vai corrigindo alguns In conceitos this walk we are correcting some concepts que a gente cria sobre avivamento. that we have created about revival. E essa está sendo uma grande oportunidade. This is being a great opportunity. A gente pensa em explosões We think of explosion, e nós brasileiros somos muito empolgados. and we Brazilians are very upwards. E aqui a gente percebe que Outwards? Outwards. Oh, emotion, express. e a gente cria a expectativa de que o avivamento será de explosões contínuas. And we create this expectancy that a revival is going to be one explosion after the other after the other. Que na verdade a gente precisa criar uma caminhada de perseverança. But in reality, we need to create a walk of perseverance. E a gente percebe aqui uma caminhada de We perseverança. realize that a walk of perseverance, E a gente precisa mais de convicções and we need more convictions do que de emoções. than emotions. Outra questão que para mim está sendo muito importante Question that has been very important for me, é porque eu fui discipulado para produzir. because I was discipled to produce. Porque Jesus quer voltar e eu preciso produzir para preparar o ambiente Jesus para ele voltar. wants to prepare, and I want to produce to prepare an environment for him to come. E eu preciso pregar muita And palavra. I need to preach a lot the Eu word. preciso cuidar das I need to pessoas. take care of people. Só que isso vai gerando um estresse But ministerial. it creates that ministerial stress. E eu estou entendendo que às vezes focar na To intimidade focus on intimacy é mais importante do que focar na is estratégia. more important than focus on strategy. E Deus está gerando esse tempo de God is descanso para nós. generating this time of refreshing. actually. Que é mais importante 30 anos de busca I think that is more important than 30 years of seeking out, e 3 anos de revolução. 3 years of revolution. E nós estamos aprendendo com We are vocês learning with you guys. e vendo na prática o resultado de intimidade e de perseverança. Intimacy and perseverance. E para nós no Brasil isso é muito importante. For us in Brazil, this is really important. Temos muitos líderes motivados a buscar avivamento, Have many leaders motivated to seek for revival, mas aguardando essas explosões. but waiting for these explosions. Nós precisamos caminhar mais em cima de convicções. And we need to walk more on conviction. Porque podemos ser semeadores da próxima geração que vai So we can experimentar o raise a grande new avivamento. generation that then will experience. Very good, very good. We value intimacy. Nós valorizamos We intimidade. do value strategy, Nós yes. valorizamos sim também estratégia. Hard work, lots of time together. Trabalho duro, bastante tempo junto. We need money. Precisamos de dinheiro. This is important. Isso é importante. And between these four, E entre essas quatro, nobody does all four of these well together. ninguém faz todos esses quatro We bem. don't. Juntos, todos. Nós não fazemos. We have intimacy in one season that's strong, Temos intimidade numa estação que é but our forte, activity is a little bit low. mas a nossa atividade para And pouco. then the Lord says, I want you to do more activity. Aí daí o Senhor vem e fala, eu quero que vocês Then façam our mais intimacy atividade. gets low. E a nossa intimidade abaixa Then pouco. we get those two right, but then our Balançamos os strategy dois. is not good. Então a nossa estratégia não está bem. And then our strategy gets right, but we don't have money. So, Arrumamos nossa estratégia, não temos dinheiro. so we are like you. Então nós somos como vocês. These 4 or 5 things saber isso. Essas quatro, cinco coisas these are not easy to put into one não human são heart. fáceis de colocar num coração humano. And we value intimacy first. Nós We valorizamos a don't intimidade always do primeiro, it Bem. because we're weak people, but we want to do it. mas nós nem sempre fazemos isso porque nós somos pessoas fracas, mas nós queremos So we fazer. understand. Então nós entendemos. Quando eu tinha. Eu sou Vitor de Vitória, Espírito Santo. Victor from Victoria, Espírito Santo. Eu sou. Pastor Church? Yes. Oh. In Pearl. Eu
Quando eu tinha 18 anos, when I was 18, o Senhor me chamou para ser amigo do noivo. the Lord called me to be friend of the bridegroom. E foi assim que eu descobri That's vocês. how I found out about you. E o Senhor também me perguntou And the Lord asked, qual era a minha opinião sobre o fim dos tempos. what was my opinion about end times? E eu não tinha But I resposta. didn't have an answer. E aí eu passei esses últimos And I anos spent this last aprendendo a years ser um amigo do noivo learning to be friend of the bridegroom e estudando o fim and dos tempos. studying on the end times. E ano passado o Slack foi na minha igreja Last year, Dave Slacker was in my church, e eu perguntei para ele and I asked him, a importância da mensagem do fim dos tempos para a base aqui no IHOP. focus of end times message for IHOP. E ele falou que quando você começou a falar publicamente sobre o fim And he dos said tempos, that when you start to speak publicly on end times, teve uma explosão de alcance, there was an explosion of reaching out. e o ministério foi para outro nível quando The começou a se minister ensinar went to a publicamente. new level when you start to teach publicly. E eu sempre tive receio And I always been like cautious de ensinar o fim dos of tempos. teaching end times. E agora eu acho que o Senhor está And now I think preparando the para o Lord is Brasil preparing for Brazil uma estação para a gente ouvir sobre a isso com season clareza that we can hear all that with clarity e levantar amigos do noivo. and raise friends of the bride. E vocês são a nossa inspiração. So you are our inspiration. Oh, thank you. Thank you. I want to comment on Friends of the Bridegroom to the rest. Eu quero comentar sobre amigos do noivo para os restantes. In Matthew 8, Em Mateus 8, Jesus told the apostles, Jesus falou aos apóstolos, he said, "You are friends of the bridegroom." vocês são amigos do noivo. These 12 men were confused by this title of who they were. Esses homens, 12 homens ficaram confusos sobre esse título de quem eles eram. Jesus was the first one to say this term. Jesus foi o primeiro a usar esse He says, termo. "I'm the bridegroom, but you are loyal to me." Ele disse, eu sou o noivo, mas vocês são leais a And mim. your function is to get the body of Christ to focus on me, not on you. A função de vocês é fazer com que o corpo de Cristo foque em mim e não em Because vocês. the friend of the bridegroom helps the bride get into the embrace of the bridegroom, and then the friend moves out of the way. Porque o amigo do noivo, ele ajuda a noiva chegar ao abraço do noivo e então ele se retira. And there's many ideas in that one phrase. E há muitas ideias nessa uma frase. Then a few months later, Então, alguns meses depois, when John the Baptist said the same thing, quando João Batista disse a he mesma said, coisa. "I am a friend of the Ele bridegroom." disse, eu sou um amigo do noivo. And some of Jesus's disciples, they heard this and they said, "No, we are friends of the bridegroom." E But John alguns said, "I am." dos discípulos de Jesus ouviram e disseram, não, nós somos amigos do noivo. E João disse, não, eu sou And amigo this do noivo. was just a phrase the Lord gave us in the early days of IHOP. E essa foi uma frase que o Senhor nos deu nos começos, nos primeiros Because dias do there's IHOP. the message of intimacy with the bridegroom. Porque tem a mensagem de intimidade com o noivo, There's the revelation of Jesus as a bridegroom king. tem a revelação de Jesus como o noivo rei. Everybody knows he is a king with power. Todo mundo sabe que ele é um rei com poder. But what is new is he is a bridegroom with desire. Mas o que é novo é que ele é um noivo com desejo. He has power and Ele tem desire. poder e desejo. And this revelation of the Messiah it makes us respond differently to him. E essa revelação do Messias nos faz responder diferente para And ele. this is what John was preparing the people to understand about the Messiah. Isso é o que João estava preparando as pessoas para This entender is a sobre o very new Messias. idea to Israel. Isso é uma ideia nova para Israel. Anyway, there's many things to say about this, Há muitas coisas para but dizer this sobre is a isso, very important idea to us. mas essa é uma ideia importante para nós. So I like this. Então, eu That gosto encourages disso, us. nos Yeah. encoraja. Meu nome é Everaldo, Sou Everaldo. sou de Fortaleza, estado do Ceará, no Brasil. Northwest. E eu estive aqui em outubro do ano I was passado here October last year. e fui assim impactado pela questão da forma como Was vocês impacted by the way buscam a Deus, you seek the Lord, na perseverança, perseverance, na adoração worship, e oração. Entendi que oração, a adoração também é oração. that worship is praying. That was my God. E algo mais é que a questão do conhecimento, Is the a thing busca of pelo conhecimento, de ensinar knowledge, teaching, biblicamente, eles estão muito fundamentados na palavra. very rooted in the word. Dentro do conhecimento das Sagradas Escrituras, e isso eu tenho percebido isso. And knowing this scripture, that is
something that I got. Isso me chamou a atenção. This is our desire. This makes us happy. Esse é o nosso desejo, nos faz feliz. Elson. Eu sou Ebenezer, de Vitória, Espírito Santo. Ebenezer from Vitória. Eu sou o pai do Vitor. His father is dead. Ele nasceu no dia 7 de março de 1983. He was born 7th March 1983. 7th March That's the 1983. day I met Bob Jones. Yeah. I know this day very well. I know this morning. I know this day very well. Eu sei esse dia muito bem, porque é o dia que eu encontrei o Bob Jones. Ok. Então, One question. Uma pergunta. Was he a pretty baby? Ele era um bebê bonito? eu tenho as fotos, posso mandar. Continua bonito. I will ask this one. Vou perguntar para a mãe dele. Continua bonito. Mas eu estou querendo expressar a minha gratidão Express my gratitude pela influência que a IHOP tem produzido na vida de tantas pessoas, na vida do Vitor. that I hope has produced in many lives, in Vitor's life. Porque ele é o líder da comunidade, eu sou auxiliar dele no ministério. Pastor of the church and I'm helping him. E durante muito tempo eu não entendi o que ele queria ensinar para nós na sala de oração. Many times I couldn't understand what he was trying to teach us in the prayer room. E ano passado eu estive aqui e consegui enxergar Last year I was here and I could see aquilo para o qual todas as pessoas foram criadas por Deus. things that everybody's been created. Para que houvesse uma ordenação numa agenda de vida, Para que we put our lives onde em agenda, tudo o primeiro é Ele because everything first is him, e depois qualquer outra then coisa, everything else. algo que nós como cultura não Something conhecíamos. that we as a culture didn't know. Então estou querendo dizer que isso me alcançou na minha geração. Eu Touched me in my generation. possivelmente eu seja um dos mais velhos aqui na sala também, One of the old. como testemunho de que isso tanto alcança o idoso It quanto touches the a criança, older as the younger ones. né? E eu sou muito grato pela sua da fidelidade sua For the faithfulness of you guys. e pela forma como toda a equipe com quem o Vitor se relaciona aqui no IHOP o acolhe como um amigo, como The way that irmão. the whole team that we relate to at IHOP receives us as friends and brothers. E como que nós diversas vezes em que teve alguém de IHOP lá em nossa comunidade, And when we receive people from IHOP in our community, isso foi tão determinante para marcar a nossa vida, a nossa always caminhada lá. mark our lives and our walk. Somos muito gratos We are grateful. pela This is a very fidelidade. encouraging night for us. É uma noite Here, encorajante. here, friends of the bridegroom, perseverance. This is exciting. Para nós, Deep in the word. This amigos excites do us. noivo, perseverança, profundo na palavra, está nos encorajando. Thank you. I will always know March 7th, 1983. Always. I Sempre vou remember this. lembrar a data 7 de março de Because to the 1983. others, that was the day where I met a prophetic man that changed everything. Porque para outros foi o dia que eu encontrei um homem profético que mudou tudo Everything in my world. no meu mundo. But it was March 7th, 1983. That's why I know that day very well. Essa foi o dia e eu sei esse dia. Então, eu posso testemunhar então que um filho pode marcar a vida de um pai e de uma geração inteira I can testify that a son can mark the life of a father and a whole generation. e admitir que, como uma geração Recognize that anterior, as an older generation, nós podemos receber com we can certeza receive marcas de influência da geração marks from seguinte. the newer generation. Yes. Amen. Eu sou André de São Paulo, da esposa I'm André Adriana. from São Paulo and E eu Adriana. queria, lógico, se der para mencionar, I would like três to mention características de sucesso three things que ele about carregou no success. coração como marca, como se fosse a Bíblia dele para ele caminhar. Ele can Mike. quote three things of success as a mark that you carry as being your Bible, let's say. Para poder chegar a toda essa potência que nós estamos vendo aqui. To be able to have all E this. se teve algum momento que ele And pensou if em there were desistir. any moment that you thought of forgetting. So he's asking the question. Forgetting or quitting? Quitting, sorry. Yes. If there are three main things that marked your life in this journey, Oh. and if there were any moment you thought about quitting. Is I- that, Am I- that's it, sir? Yeah. So, I don't know how to translate this, but I fantasize about quitting many times. Eu fantasiei, sobre desistir muitas vezes. Sonho. But
my options are very bad. Mas as minhas opções são muito ruins. Because I would face the Lord, He would be very unhappy. Porque eu penso em encontrar o Senhor e Ele estaria muito infeliz. I will fantasize. Eu fantasiava sobre... But I won't do it. Mas eu não vou fazer isso. And so I have that many times. Eu já tive isso muitas vezes. And then my brothers say, hey, wake up, wake up. Me acordam, sai da fantasia. But I would think Mas eu penso... a couple of things, maybe we all give one thing that marks us. Talvez vamos ter um a cada que nos These marcou. guys have this perseverance in their life that's remarkable. Porque eles também têm a perseverança na vida deles que é incrível. I mean, as our CEO, he has more problems coming at him the last 8 years than us two. Como o nosso CEO, o Daniel, Many tem problems. muito mais problemas Money, vindo para ele conflicts. do que nós dois. Então ele tem muito mais problemas do que It's a nós. miracle. É um milagre que ele está And I aí. tell the Lord, if Daniel doesn't quit, I won't quit. Então eu digo para o Senhor, se o Daniel não desiste, eu não vou desistir. So, say one or two things that marked Diga you. uma ou duas coisas que tem te marcado. I think for me it's very simple. It's the fact that Muito I simples. recognize the worthiness of Jesus. Eu reconheço o valor de Jesus. That whatever that I walk through, in Seja the lá pleasure que eu passar. and the pressure, No prazer e na pressão, that is worth it. que ele é digno. Ele é digno. And the reason that is so important is I can't remember the day. One day I was in a prayer room. I recognized that it's not just I am feeling that He is worthy, that He is saying that I am worthy. A razão que That's isso é the part muito that importante, really na tripped me verdade, off and sealed me. que foi que me marcou, que um dia eu estava na sala de oração e eu entendi que não é só o fato de que eu penso, o fato de eu pensar que ele é digno, é o fato de que ele pensar sobre mim que ele é digno para mim. E isso me marcou. Because like Mike said, the options are not very good about quitting. Porque, como o Mike disse, as opções sobre desistir não são muito boas. It's not difficult to know that he's worthy because he's awesome, beautiful, glorious. Não é difícil pensar que ele é digno, porque ele é maravilhoso, belo, glorioso. But it is another thing that I am worthy. Mas é outra coisa eu pensar que eu sou digno. I'm worth his life. I'm Eu worth. sou digno da vida dele. He has all the options, Ele tem todas as opções. but he chose Mas me ele me as an escolheu. individual. I know he chose Como many people, indivíduo, but at ele that point escolheu in time, muitos. it's just me and him. Mas é eu e ele, então ele me fez digno, isso me marca. So if the creator of the universe, my savior, my redeemer is committed to me, Então, I don't think there's another place I want to go. se o Criador do universo, There's no meu other place to go. Salvador, é comprometido comigo, eu não penso que eu tenho nenhuma outra opção a ser seguido. So this is the whisper under my breath. Então esse é o soprar, I don't think I eu told them respirar. before. Eu não penso que eu disse para eles isso antes. He fantasized about quitting Ele fantasia sobre in his own words. desistir, na própria palavra I do dele. this Eu when faço I'm isso. not breathing. Quando eu não estou respirando, This one is for you, Jesus. This eu one is faço, for esse é you. para você, Jesus. This one is for you. Esse é para você. Because if I were to do it for me, I would quit long time Porque se eu ago. fosse fazer para mim, eu já tinha desistido muito tempo atrás. This one is for you. Esse é para ti, Jesus. I don't know how many times I've done Não sei this. quantas vezes This eu one já is for fiz you, isso. Lord. Senhor, eu estou aqui, vou perseverar. I'll Para take ti. this one for you. Eu vou tomar essa para I'll ti. swallow this one Eu for vou you. engolir essa para ti. I'll go on one more Eu step. vou mais um passo. But you have to help me. Mas você tem que me ajudar, você sabe que eu não posso. That's all. I mean, Isso tudo. I think that's the word of the Lord for the whole night. Essa é a palavra do Senhor para a noite. so if you see me mumbling the prayer room sometime, I'm not praying supernatural prayer. I'm just saying, Jesus, that's for you. Você vê eu orando assim na sala de oração, eu não estou orando em línguas, eu estou só falando muitas vezes, Jesus, esse é para você. Esse é para você. I think for me it's two things. Para mim, duas coisas. It is what Daniel just said, Jesus is worthy. O que Daniel acabou de falar, Jesus é digno. But when I was in my 20s and became a pastor on staff, Mas quando eu tinha 20 e poucos anos, me tornei pastor no staff, I asked that question to Mike. eu fiz essa pergunta pro Mike. 20 years ago. Ele fez This essa is 20 years pergunta ago. sua pro Mike, 20 anos atrás. I said, how do you make it? Eu disse, como é que você continua fazendo isso? And he told me Genesis 15:1. E ele disse para mim, Gênesis 15:1.
where the Lord speaks to Abraham Quando o Senhor fala a Abraão and says that I am your shield and your exceedingly great reward. eu sou o seu escudo e a sua grande recompensa. He told me you have to make God's pleasure on your heart your highest reward. Ele me disse, você tem que fazer do prazer de Deus no seu coração a sua maior That recompensa. intimacy with Him is the highest reward you Que can ever have. intimidade com Ele seja a maior recompensa que você jamais tem. Not how big your church is, Não quão grande sua igreja é, not how many people come, não quantas pessoas vêm, because people in any given day, half of them will like you, porque pessoas em qualquer um dos dias, metade deles vão gostar de você, half of them will be angry at metade you, vão ficar bravos com você, and then the next week they'll switch. e a próxima semana eles vão trocar. Someone will Metade. always be angry, Alguém sempre vai estar and bravo, someone will be always sempre, glad, sempre vai estar feliz. and there's only one way you can make Só it. há uma maneira de você fazer vencer. When you lay your head down on your pillow, Quando você põe sua cabeça no travesseiro, do you feel His nearness on your heart? você sente a proximidade dele no seu coração. He's your reward. Ele é a tua recompensa. He determines the increase. Ele determina o aumento. You determine the faithfulness Você with Him in determina the a place of fidelidade intimacy. com ele no lugar da intimidade. So that stuck with me Isso since ficou the first day. desde aquela conversa. The second thing is, Segunda I want coisa to comment. eu quero comentar. Over 20 years ago, he was a young man in the church I was pastoring before IHOP. Depois de mais de 20 anos atrás, ele era um jovem na igreja que eu estava pastoreando antes do IHOP. And he was maybe 22 years old. Ele tinha 22 anos, Is this right? So that was 25 years ago? 25 anos. Maybe 25 years ago. 26 anos atrás. dude is an English word He for had your no gray hair, all black. Ele não tinha cabelo branco, tudo pretinho. And we used to talk and he would ask me E questions nós falávamos, many ele years fazia ago. pergunta muitos anos atrás. And then he became one of the pastors of the church before IHOP started. Então ele se tornou um dos pastores da igreja antes do IHOP começar. And yeah, was doing the cell groups. Nós estávamos fazendo células na nossa And then I igreja. resigned the church to start IHOP, and then he resigned and came over with me. Então eu entreguei a igreja 17 years para ago. fazer IHOP e ele também entregou o que ele estava fazendo e veio comigo 17 anos atrás. And then the second thing, Então a segunda coisa, I have 3 sons, eu tenho 3 filhos, 20, 20, 18, 18 and 16. e 16. And in our nation, E na nossa nação, I don't have a choice. eu não tenho escolha. It's not going to go well for our children Não vai ficar bom para os nossos filhos. if some generation does not take a stand. Se alguma geração não se posicionar e orar, Somebody's got to pay the alguém price. tem que pagar o preço. John the Baptist had to lose his head so João his Batista cousin Jesus could teve come que forward. perder a cabeça para que o seu primo Jesus tomasse a posição. Somebody has to die. Alguém tem que morrer. And I want to be very clear about Eu this. quero ser claro sobre isso. There will be a generation of pastors Haverá uma geração de pastores that will choose to pray in something que vai escolher orar para alguma coisa. and may not see their church grow E to talvez 50,000 não veja a sua igreja crescer para 15 mil or membros 10,000, ou 10 mil membros. but you will reap a harvest for your Você vai sons, colher uma colheita para os your seus daughters, filhos, suas your filhas, granddaughters, seus your netos, grandsons. seus netos. Somebody's got to lay down their Alguém life precisa entregar sua vida that our kids can live. para que nossos filhos possam viver. And I find very few men Eu penso Very acho que few women poucos homens e poucas mulheres who are willing to lay down their estão life dispostos a dar a sua vida and their dreams e o sonho deles so their children can para walk. que o filho deles possa andar na plenitude. That's why I bring these guys with me to help me with the questions. Por isso que eu trago eles comigo para me ajudar com as perguntas. Those are very good answers. São muito boas respostas. Maybe 2 more questions. Jeff. Duas mais perguntas. Yeah, I forgot. Oh, So good I here. forgot. Atualmente estou trabalhando no Brasil, levantando pastores para levantar o tabernáculo da vida. Raising pastors to raise the tabernacle of faith. Sou Joel Engel Joel Engel. e trabalho com oração 24/7 há 30 anos. I work with 24/7 prayer for 30 years. E há 28 anos que nós estamos construindo uma casa, And we are building a house. que esta vai completar 28 anos agora, We're going to ininterrupta. 28 years non-stop. E a primeira coisa que eu acho importante é que eu creio que
Deus espera isso de nós. God waits that from us. Os apóstolos entendiam The apostle understood que Deus esperava isso dos gentios, that God waited that from the Gentiles. levantar o tabernáculo de Davi. To raise the tabernacle of David. E depois nós tivemos uma visão no campo de oração, We had a vision years ago in a field of prayer. onde eu fui arrebatado juntamente com a equipe também. And my team, we all had a heavenly experience. E vimos a adoração do céu And we descendo para a saw terra, actually the worship in heaven, baseado em Apocalipse capítulo 4 e 5. based in Revelation 4 and 5. Ali começou 24 horas até hoje. That's when we started 24/7 there. Mas veio uma unção para isso. But we had received an anointing for that. Porque antes disso nós fracassamos várias Before vezes. that we tried and we failed. Veio uma unção para ficar muitas horas na presença de To stay Deus. hours and hours in His presence. Depois, nós como exemplo, pastor, se nós não formos o exemplo, não adianta. If we are not an example, we're not going to work. Eu tive que fazer uma cabana no monte para mim orar. I built a small cabana, a small place on a mountain to go and pray. Inclusive estou lançando um livro agora sobre a cabana do profeta. And I'm actually releasing a book A called última vez nós passamos 1000 Place dias of Prayer of orando. the Prophet. Last time I spent 1,000 days praying. E hoje Deus está levantando no Brasil God is raising muitas igrejas many churches que estão entendendo that essa understand this necessidade need de orar 24 to pray horas. 24. A primeira experiência forte que tivemos foi em 1990. Strong experience was 1990. O Senhor me deu um sonho que God gave me a o dream. Brasil seria entregue aos comunistas se a igreja não orasse como um exército. Ali Deus falou comigo que eu estava brincando de igreja. Eu tinha uma multidão enorme para pregar todos os dias. Numa cidade uma cidade pequena com 6.600 habitantes, eu tinha 2.500 pessoas na casa. E depois desse sonho, a minha igreja diminuiu. Mas nós estabelecemos 24/7. E mudou a história daquilo que está programado para o Brasil. Naquela época o Lula ia ganhar a eleição e ia trazer o comunismo para o nosso país. E hoje, desde janeiro, estou falando com os pastores do Brasil para levantar 24 horas pelo nosso país e pelos nossos filhos. E quando levantou em São Paulo 24/7, foi em janeiro desse ano, várias igrejas se reuniram, cada um assumindo um dia. Quando assumiu, fechou 27/4, o Lula foi chamado na delegacia. Quando Brasília estabeleceu também 7 dias de oração, aí foi conectado com a Dilma. Então hoje eu estou aqui porque nos falta ferramentas para motivar os pastores a fazer isso nas suas igrejas. E eu creio que vocês têm a ferramenta. Thank you. We have some tools, yes. Obrigado. Nós temos algumas ferramentas. We are still looking for more tools. Estamos buscando mais ferramentas. We need some tools from you guys to give us. De vocês, This is para nos true. darem. Yeah, É verdade. We should probably go somewhere on time. Nós precisamos ir por causa do nosso We tempo. love it that you're here. Nós amamos que vocês estão aqui. And we feel encouraged being in here right now. Nós I feel sentimos excited. muito encorajados por ter estado com vocês. Eu me I'm sinto getting empolgado. rid of that fantasy now. I want to go work. Eu estou me livrando daquela fantasia agora. Eu quero ir trabalhar. Lord, I thank you for these men and women of God. Friends of the bridegroom. Lord, I just declare that over their spirit. They would be friends of the bridegroom. They would encounter the bridegroom king. They would lead people to that encounter. They would prepare the way of the Lord in their Prepare o nation. caminho do Senhor na sua nação. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.